Fala, meus amigos! No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a apresentação da Teams aqui no terceiro trimestre de 2025, esse baita balanço que essa empresa que eu gosto muito, tenho na carteira, apresentou aqui pra gente. Então, se você quiser ficar sabendo sobre dividendos, crescimento e tudo aqui sobre o balanço do terceiro tri das empresas, não perca nenhum vídeo. Bom, então começando com a visão geral de 2025, eles destacam aqui um crescimento sustentável com robusta capacidade de conversão de caixa. Então, na receita de serviços, eles tiveram um acréscimo de 5,2% ao ano. Com relação à questão do EBITDA, eles tiveram um aumento de 6,7% ao ano, com uma margem de 50,3%. Já com relação ao FCO, eles tiveram uma expansão de duplo dígito na faixa de 4,5 bi. A telecom mais diversa que tem, então bate aqui a parte da Vivo, bate a parte da Unifique e outras empresas. O CAPEX sobre a receita teve um leve decréscimo aqui ano contra ano. A parte do lucro líquido ficou em 3 bilhões, uma alta de 42,2% nos 9 meses de 2025. 1,8 bi anunciado como juros sobre capital próprio e 369 milhões em recompra de ação e também uma parte de integração com a parceria com a Vale do Rio Doce. Com relação à receita de serviços, eles colocam aqui que o segmento móvel impulsionou esse crescimento nessa parte e a receita líquida de serviços teve um ritmo sólido, um acréscimo aqui se nós formos comparar trimestre contra trimestre de 4,8% na parte de fixo e 5,2% na parte de móvel. Com relação à receita líquida de serviços, teve um aumento, a parte de móvel também, e a expansão dos serviços móvel impulsionou o pós-pago que continua sustentando o crescimento da receita dos serviços. Eles destacam aqui também a TIM Ultra Fibra, que trouxe uma melhoria operacional e começou a dar resultado. Então, quando a gente vê aqui, o ARPU estável foi impulsionado pela dinâmica da receita, que trouxe um acréscimo de 94,1 milhões no terceiro TRI de 2025, e a base de clientes subiu aqui de maneira simbólica 3,7% ano contra ano. Com relação aos serviços pós e pré-pago, a gente consegue ver aqui que o pós-pago ele tem um desempenho muito mais robusto, ele tem um crescimento também de 10,9% trimestre contra trimestre, enquanto o pré-pago ele demonstra aqui um sinal de estabilização e, na verdade, uma queda aqui, né, se a gente for ver trimestre contra trimestre, na casa dos 9%. Outro ponto que eles colocam aqui muito interessante é que a dinâmica do pós-pago tem uma tendência positiva por conta de uma gestão eficiente da base de clientes. Então, praticamente o foco da empresa é crescer essa parte aqui do pós-pago, porque isso dá um churn maior, as adições líquidas no pós-pago são maiores, o crescimento ano contra ano da migração do pré para o pós-pago é muito maior, 11,4%. Então não significa que o pré-pago eles estão perdendo esse cliente, muitas vezes eles estão migrando do pré para o pós-pago, o que é muito, muito bom para a empresa. Já com relação à questão de cobertura de rede, eles são o top 1 do Brasil na parte de cobertura, um importante marco para a empresa nesse ponto. Então o salto foi muito expressivo comparando de 2022 até outubro de 2025, e eles destacam aqui também a modernização dessa rede implementada com um grande sucesso na ajuda do gerenciamento da base de clientes. Então eles destacam alguns números: líder de velocidade em download, a primeiro lugar por vários provedores, uma qualidade aqui que soma 12 pontos percentuais, uma melhoria no churn, que é uma redução por motivos de rede, e crescimento atrás de crescimento aqui na cidade de São Paulo. Outro ponto bem interessante é mais uma das empresas que está fazendo um super app. Então eles têm aqui o Meu Team App, o novo aplicativo que está contribuindo para melhorar a experiência do cliente e teve uma penetração, um acréscimo aqui de 33,4% nos usuários desse aplicativo, 96,4% dos clientes que acessam esse aplicativo têm as suas necessidades resolvidas no primeiro contato. Então isso daqui é muito bom porque é uma dor muito grande das empresas de telecom. Ninguém gosta de ficar perdendo tempo aqui gerenciando o seu plano, falando com aqueles robôs. E esse ponto aqui de resolução é muito interessante. 1,9% dos clientes acessam o aplicativo, eles pedem um contato humano, ou seja,
A resolução aqui consegue ser feita tudo por IA ou por atendentes robôs. Tiveram uma captura de 53% de participação no e-commerce e um crescimento de 15% anualizado das receitas de recargas por meio do aplicativo. Outro negócio da empresa é o TIM+, que é um programa de benefícios aqui da TIM. Então eles têm 2 milhões de usuários ativos, 20 mil Uber's Gift Cards resgatados como recompensa. Tem aqui a parte também de ingresso para filmes. Então é um ponto aqui também que pode trazer bastante retorno para a empresa, porque a margem desse ponto é muito grande. Outra questão é a monetização de publicidade móvel com tendência positiva, um crescimento de 10,4% na receita de publicidade móvel, muitas campanhas realizadas, mais de 270 anunciantes, uma média mensal de campanhas que multiplicou frente ao ano de 2024 e 50 milhões de consultas sobre produtos de pontuação de crédito e antifraude. Quando a gente vai falar de eficiência, eles colocam aqui o controle de custos, que teve um acréscimo aqui, porém ele estava abaixo da inflação, então ele subiu apenas 1,8%, abaixo da inflação aqui, e essa despesa ela está bem diversificada, com vários segmentos, rede, comercialização, pessoal, outras despesas. E quando a gente vai ver o EBITDA da empresa, teve uma expansão muito grande, saltando de 3 bi aqui para 3 bi e meio, um acréscimo de 7,2% e uma margem EBITDA normalizada que teve um acréscimo aqui de 1,3 pontos percentuais e 51% aqui de margem EBITDA. Outra questão bem interessante é a questão de eficiência e um crescimento dessa margem. Então eles destacam aqui que o crescimento da margem foi sustentada por uma sólida execução do EBITDA normalizado, que teve um salto aqui de 8,3% tri versus tri, e eles também colocam aqui um desenvolvimento de iniciativas que asseguram os leases para que eles caminhem aqui nesse ponto, e está trazendo resultado porque os custos em lease estão em nível estável durante o ano e tem aqui uma leve queda se a gente for comparar tri versus tri. Agora, o que importa aqui para os acionistas, que vocês mais gostam, é a parte que essa execução teve um lucro líquido recorde, uma sólida geração de caixa e maiores retornos aos acionistas. Então, com esse lucro aqui que bateu o recorde nos 9 meses de 2025, eles colocam aqui uma remuneração muito forte para os acionistas por conta da sólida geração de caixa. Então, se nós formos comparar aqui ano versus ano, nesses 9 meses, eles tinham pago aqui em 24 800 milhões em juros sobre capital próprio e recompras, e quando a gente vê aqui em 2025, nos 9 meses de 2025, eles já pagaram 1 bilhão e 800 milhões em juros sobre capital próprio e recompras em 369 milhões de ações. Ou seja, mais que duplicou esse ponto, quase triplicou a remuneração aos acionistas. Além disso, eles colocam aqui também que está tudo encaminhado para cumprir o guidance entre 2,1 e 2,3 bi em dividendos e JCP, que são propostos pela gestão e aprovadas pelos conselhos nos próximos meses. Então vamos às contas. Quando a gente vê a parte do dividendo, se a gente fizer a conta aqui, já foi pago R$ 1,58 em 2025. Eles têm uma proposta em aberto que pode ir em 2,1 bi até 2,3 bi, levando em consideração que eles têm 4,2 bilhões de papéis em circulação. Eu basicamente peguei o número de papéis em circulação, dividi pelo mínimo aqui de 2,1 bilhões, e aí eu cheguei em R$ 1,15 por ação. Com base nisso, peguei 1,15 e somei com o dividendo que já foi pago, que é de 1,58, e a gente chegou num dividendo anualizado de 2,73, o que dá um dividend yield na cotação atual de 11,26%. Já com relação ao meu yield on cost, aqui tá, faltou o I aqui, né, mas tudo bem. Com relação ao meu yield on cost, eu tô com o yield on cost na TIM de 16,59%, ou seja, já bati o CDI, já bati Selic. Então esse é um ponto muito interessante, porque se você compra uma ação que ela tá barata e ela vai subindo na cotação, o lucro vai subindo, o seu dividendo on cost tende a aumentar cada vez mais. Isso sem contar no tanto de dividendo que a TIM já me pagou. Eu fico muito, muito feliz por conta desse aumento e esse reflexo de fazer boas compras. Com relação ao fluxo de caixa,
eles sustentam aqui que teve um fluxo de caixa muito forte, um operacional que sustentou essa estrutura financeira muito boa, e esse sólido crescimento foi impulsionado pela execução operacional, ou seja, o qualitativo aqui da empresa que trouxe esse acréscimo de 12% aqui no EBITDA e também no lucro líquido. Por fim, eles colocam aqui também a parte do guidance para 2025 e eles estão praticamente cumprindo todos os pontos. Então a receita de serviços, o crescimento está a caminho de entregar, o EBITDA também está a caminho, o CAPEX também está a caminho, quase finalizando, o EBITDA com menos CAPEX também está chegando e a remuneração aos acionistas também está em pleno funcionamento. Outra questão, se a gente comparar aqui a Vivo com a TIM, em específico, em geral, eu não tenho a Vivo, eu só tenho a TIM, que eu acho que está mais barata no momento, ela está entregando mais crescimento, mas a gente consegue ver aqui que as empresas competem muito bem, uma é mais barata em PL, a outra é mais barata em PVP, outro EV, EBITDA é melhor em uma, é melhor em outra, e elas são bem parelhas aqui nesse quesito qualitativo. Quando a gente vai ver para as margens, que é a questão qualitativa da empresa, a gente consegue ver que a TIM ganha de lavada em todos os pontos, a parte do ROI também ganha, o ROA também ganha, o ROIC também ganha, então eu não vejo muito sentido você ter aqui a Vivo nesse ponto, sendo que a TIM oferece um crescimento muito melhor, muito maior, margens melhores, um dividendo muito maior aqui perto da TIM, frente à Vivo, porque a TIM está pagando 7,64, a Vivo só está pagando 3,74, ou seja, eu sou muito mais a empresa TIM aqui, tanto é que é a que eu tenho na carteira. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui, eu peço que você assista os outros vídeos, assista a temporada de balanços aqui, que está muito bacana, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.